Olá, você está na Escola SESI. Hoje eu quero te fazer uma pergunta. Você já parou para pensar por que você fala? Qual a importância da sua fala? Aonde sua fala pode te levar? Quero te fazer mais uma pergunta. Você já ouviu aquela velha frase do filósofo René Descartes? Penso, logo existo? Hoje eu quero falar um pouco através dessa frase, dessa colocação do filósofo, falar com você sobre o quão importante e sobre quão longe a tua fala pode te levar. Por isso fica conosco, assista esse vídeo até o final para a gente poder falar sobre o poder da fala. Quando você fala, você é notado. Quando você fala, você é percebido. Eu quero começar colocando para você o seguinte. René Descartes propôs para nós: penso, logo existo. Mas o que isso quer dizer afinal? Penso, logo existo. Por que ele disse isso? Ora, a gente precisa entender que não é o fato de pensar que faz com que a gente comece a existir. O que ele queria dizer era: olha, perceba quando você está ali pensando, quando você se percebe pensando, isso é uma prova suficiente de que você existe. Quando você se pega em meio a pensamentos e consegue pensar, isso prova que você existe. É importantíssimo entendermos a força que o pensamento tem. Quando a gente pensa, quando a gente reflete, quando a gente pondera, naquele momento a gente pode se dizer: eu existo. Sabe, olhando para o mundo de hoje, a gente pode fazer uma reflexão muito clara. Quantas são as pessoas que não pensam? E a sua existência, apesar de ter um corpo, apesar de ter uma mente, ela está fadada, em vez de ser uma pessoa, um ser que existe, ela começa simplesmente a ser alguém que reflete o pensamento dos outros. Se assemelha muito mais a uma caixa de som que reflete a voz dos outros do que propriamente a um ser humano que tem uma mente. Olha, você é único. Você é único. Não existe outro igual a você no mundo. E quando você começou a existir, no momento em que você ganhou o ser, a sua mente também te deu um poder de pensar, de ponderar. Isso é diferente dos animais. Os animais agem por instinto. Está escrito neles. Por isso você percebe que um animal parece nascer muito mais inteligente do que um ser humano. Um animal já nasce andando, um animal ele já tem os instintos básicos escritos no seu sistema e logo o ser humano não. O ser humano a gente avalia que um bebê, coitado, ele é quase que um inválido, com o perdão da palavra. Ele tem um potencial todo, ele é uma semente ali já de vida, ele é uma vida em si. Mas veja, o ser humano, ele consegue chorar, ele consegue fazer as necessidades fisiológicas e os movimentos muito limitados, não consegue se expressar, não consegue comunicar, ele ainda não tem nem a noção do existir, seu pensamento é vago, apesar de ele já ter ali todo o potencial do pensamento. Mas aqui talvez a gente já entra no segundo ponto, que é o grande ponto desse vídeo. O poder da fala. Ora, se quando eu penso eu tenho noção de que eu existo, e naquele momento eu me percebo um ser, é somente quando eu falo que as outras pessoas percebem também que eu existo. É somente quando eu comunico que as pessoas que estão lá fora conseguem perceber que eu existo. Ora, aqui talvez você pudesse falar, não, isso é muito radical, um bebê não fala, mas a gente percebe que ele existe. Sim, um bebê, ele naquele momento ele é amado por ser bebê, mas ele vai crescer. A partir do momento que a gente vai atingindo a idade adulta, a partir dos 12 anos, vamos conseguindo nos desenvolver, é necessário que eu te diga isso. As pessoas vão tomando consciência do seu existir, que você é alguém, conforme você se expressa, conforme você fala. Por isso eu te digo, é necessário que a gente comunique, é necessário que a gente se expresse, é necessário que a gente fale para que as pessoas tomem ciência de que nós somos alguém, de que nós somos mais do que um simples corpo que vagueia por ali. Quantas vezes tem pessoas que passam despercebidas na nossa sala de aula, em nossos trabalhos, pelo simples fato de não poderem se comunicar bem, de não fazerem isso, talvez por timidez, talvez por não conseguirem se expressar, comunicar, apesar de quererem, não ter a noção, e essas pessoas vão passando despercebidas. Veja, falar é necessário para que a gente seja notado,
para que a gente seja percebido no ambiente em que a gente vive. Quando a gente não fala, quando a gente não se expressa, quando a gente não comunica. Aonde nós queremos chegar? Por isso eu te digo, o falar é a fonte primeira para nossa para a percepção dos outros de que nós existimos. Então vá vendo a importância de se comunicar. E aqui eu quero fechar esse primeiro raciocínio dizendo para você, se quando nós pensamos, nós tomamos ciência de que nós existimos e que nós somos alguém, e mais que isso, é necessário que a gente pense para que a gente não se torne reflexo do existir de outra pessoa, do ser de outra pessoa. A partir do momento que eu deixo de pensar e eu reflito ideias que não são minhas, e eu propago ideias que não são minhas, eu sou apenas uma caixa de som. Eu estou apenas ressoando o que outra pessoa pensou, o existir de outra pessoa. E eu estou naquele momento quase que inválido. É necessário que eu pense. Sim, perfeito. Eu posso me guiar pelos pensamentos de outro, mas que eu pense, mas que eu pondere, que eu pergunte o que, o porquê e o para quê das coisas, de cada coisa, que eu pondere as ações. E agora o mais importante, se esse pensar é a fonte do existir, logo o meu falar, o meu comunicar, ele é a fonte de que outras pessoas percebam que eu exista. Então, para os outros, para validar nos outros a minha existência, é necessário que eu me comunique, é necessário que eu fale, é necessário sim que eu coloque na mão dos outros o meu ser, através do falar. E quando eu digo colocar na mão dos outros, eu quero que não se confunda isso como se eu entregasse a minha vida nas mãos dos outros. Não, deixe os outros perceberem que você exista, você é importante. Você é uma pessoa que foi criada para esse mundo, você é uma pessoa que está existindo nesse mundo e tem algo para dizer para esse mundo. Se você não se comunica, você vai passar invisível por esse mundo. Perfeito? É importante, então, falar e ser notado. Logo, eu quero falar alguns pontos da importância da comunicação, do falar, de se comunicar bem. O primeiro dele está ligado diretamente à construção dos nossos relacionamentos. Ora, que relacionamentos nós construímos se nós não conversamos, se nós, mais que conversar, se comunicar bem, comunicar, escutar, falar ao outro o que você pensa, isso é comunicar, falar ao outro o que você sente, falar ao outro suas ideias. E ora, quando a gente comunica e quer externar isso, a gente tem que ter um cuidado, porque as pessoas precisam entender. E a obrigação de se fazer entender é nossa. A obrigação de se fazer entender ao outro é nossa. Por exemplo, se esse vídeo você não está entendendo nada do que eu estou falando, peço perdão. A falha é minha. Porque a obrigação de se comunicar é minha. Se você consegue entender, se você consegue ir, bem, então até aqui o meu primeiro objetivo, que é o de fazer você entender o que eu estou falando, ele é alcançado. Aí depois resta você concordar comigo e por aí vai as demais coisas. Mas a primeira coisa é se comunicar bem, é falar bem. Isso constrói relacionamentos. Um relacionamento entre um marido e uma mulher, perfeito. Esse aqui é o primeiro exemplo que a gente quer falar. Ele só dará certo se houver comunicação entre um e o outro. Se esses dois não se comunicam, se eles não conversam, se eles não se falam, se eles não buscam contato ali de comunicação, serão dois corpos estranhos, perambulando por uma casa, convivendo no mesmo ambiente, dividindo a mesma cama, porque um não vai conhecer o outro, um não vai perceber quem é o outro, aquele existir ali, ele não vai ser percebido pelo outro. Ah, Patrick, mas eles se perceberam, eles casaram. Ora, a gente precisa entender que a gente está na dimensão temporal e há mudanças. Se a gente não continua se fazendo valer, se a gente não continua se fazendo ser visto, ser notado, a gente é esquecido. Então, é possível sim. Ah, Patrick, mas como assim? Perceba que aqueles que não se comunicam estão fardados aí caminhando por um caminho de separação. O relacionamento vai mal, não se comunicam, não tem interação. São estranhos, se tornam estranhos uns aos outros. Um casal. Agora leva isso para suas amizades, leva isso para o seu relacionamento de pai com filho, leva isso para o seu ambiente de trabalho, para os seus relacionamentos diversos que você tem que cultivar. E me diga, a comunicação é ou não é importante?
Falo, logo sou notado. Falo, logo percebem a minha existência. Eu sou notado. O julgamento que vem depois é referente à maneira como eu falo, que eu expresso, como eu coloco. E aqui a gente entra num segundo ponto sobre essa importância de falar e ser notado. Quando a gente tem a habilidade de falar, de se expressar, a gente pode ir gerando influência, persuasão. E isso, especialmente, é importantíssimo para nós, para que nós alcancemos nossos objetivos. Lógico, aqui antes de tudo isso a gente tem uma questão moral, a gente precisa entender nossos objetivos, saber o quão bom, o quão mal eles podem ser, perfeito, não é sobre isso que eu quero falar. Levando em conta que nós temos objetivos e sonhos, eles não serão alcançados se nós não comunicarmos bem o que nós queremos. Isso é importantíssimo, você ter ciência disso. Influenciar o mundo externo para que aquilo que está no seu coração, o seu sonho, ele aconteça, é necessário que você fale. Ora, a Bíblia nesse ponto tem uma sabedoria tremenda. No princípio, havia todo um caos que o Espírito pairava pela água, a Bíblia vai nos contar, e como que as coisas foram se organizando conforme o coração de Deus tinha planejado. E Deus disse, faça-se a luz. E Deus disse, Deus expressou a palavra para que as coisas pudessem convergir para o seu plano, para a maneira como ele tinha planejado. Logo, em momento nenhum fugiu do seu plano. Mas veja esse ponto. A Bíblia já nos ensina isso, que é necessário que nós nos expressemos, que comuniquemos, que nós falemos aquilo que está mais íntimo em nós, para que a gente possa ir galgando os passos que são necessários. Logo, se eu falo, se eu me expresso, se eu sou notado, tem um outro ponto também que é importantíssimo a gente perceber sobre isso. Aqui gera em nós autoconfiança e nossa presença. Veja, tem lugares que nós temos medo de falar, tem lugares que talvez nós ficamos acuados. Não sei se é seu caso, eu sou um tímido de natureza, fui vencendo a timidez com o passar do tempo, justamente com a comunicação, com a oratória. Mas veja, eu, em certos ambientes que eu chego, e que eu, principalmente no meu passado, e que eu não me sinto à vontade, eu não me comunico. Só que perceba, quem nasceu primeiro, o ovo ou a galinha? Quem nasceu primeiro? O meu silêncio ou a minha timidez? Qual que gera qual? O fato de eu não saber me comunicar naquele ambiente gera timidez ou minha timidez gera o fato de eu não me comunicar naquele ambiente? Eu digo para você, a gente não se comunica onde a gente não sabe se comunicar e isso gera timidez em nós. Quantos tímidos gostam até de postar na internet? Olha, as pessoas olham para mim e me veem tímido, mas não sabem como eu sou entre meus amigos. Lógico, entre seus amigos você sabe se comunicar. Ali você perde a timidez. Ali você abandona essa carapaça de timidez, porque você tem um certo zelo, você tem um certo medo do que as pessoas vão pensar. E isso porque você não sabe se comunicar. Isso porque você não sabe o que vai dizer. Talvez o que eu diga aqui não agrade. Talvez o que eu diga aqui faça as pessoas acharem que eu sou um idiota, que eu sou uma pessoa que não se encaixa ao padrão deles. E bem, nesse momento a gente passa para a timidez. A partir do momento que a gente não sabe se comunicar. Então a gente vai passar invisível por ali, por aquele ambiente. As pessoas vão se esquecer de nós no momento de tomar suas decisões, etc. Perceba, isso pode fazer com que a gente perca diversas oportunidades na vida. A gente pode perder até os nossos sonhos, o caminho para os nossos sonhos. Então perceba que é importante que a gente desenvolva uma autoconfiança, que a gente desenvolva todo esse processo para poder falar bem, para poder comunicar quem nós somos aos outros, para que os outros possam perceber quem nós somos, perceber como nós agimos, perceber toda essa nossa caminhada. Perfeito? E agora eu quero te falar. Nós precisamos comunicar. Precisamos nos comunicar bem, ser pessoas que têm capacidade de agradar. Não que o agradar seja importante,
mas que nós possamos ser pessoas que constroem relacionamentos por uma boa comunicação. Veja a importância disso, a gente precisa aplicar isso, por exemplo, no nosso profissional. Existe um estudo da Universidade de Harvard, lá do começo do século passado, que atribui 85% do sucesso profissional das pessoas, não as suas habilidades técnicas com aquela área que ela desenvolve, mas com suas habilidades de relacionamento, de comunicação interpessoal. Percebe isso? É importante que a gente fale bem, que a gente se comunique, e às vezes isso é mais importante até do que a capacidade de desenvolver a técnica desse nosso trabalho. Se a gente sai perguntando para as pessoas qual que é os grandes problemas da sua área, da sua empresa, a gente possivelmente escutará inúmeras coisas, como o meu ambiente de trabalho, meus colegas de trabalho, tem difícil comunicação, a gente precisa produzir mais. E talvez a gente escute menos, a gente precisa estudar mais sobre a nossa área, a gente precisa desenvolver melhor, porque possivelmente os grandes problemas, a gente percebe isso, são de relacionamento, são de comunicação. E pessoas que se comunicam bem, pessoas que conseguem extrair do outro o melhor, conseguem dar ao outro o seu melhor, essas pessoas são fantásticas. Quando a gente conhece uma pessoa dessa, a gente logo quer ser amigo dela, a gente quer ter essa pessoa. Um patrão, um dono de empresa quer ter essa pessoa no seu time. Uma pessoa que constrói relacionamentos, que faz o ambiente, faz as pessoas se sentirem melhor, faz as pessoas quererem estar ali. Isso é fantástico. Perceba o poder da comunicação. Perceba quão forte é o poder da comunicação no nosso profissional. Mas eu quero te dizer, para além disso, para além do profissional, além de você poder se destacar em reuniões quando você fala bem, quando você se comunica bem, você poder persuadir e vender o seu produto, que é você mesmo, crescer, galgar passos, subir. Quantas vezes você percebe pessoas que reclamam, nossa, mas eu sei tanto desse assunto, eu não cresço, estou estagnado, mas você olha para a pessoa não se comunica, ou a pessoa é tímida, ou é aquela pessoa que se comunica mal, fala muito, mas cria situações onde as pessoas vão deixando de gostar dela. Uma pessoa que se comunica mal, porque não é só sobre o falar, sobre externar, é como você fala também, é como você externa isso. Isso é importantíssimo também. Então a gente precisa criar uma melhor habilidade de se comunicar para que a gente possa ir galgando esses passos e construindo relacionamentos e bases fortes. E isso se aplica aos nossos relacionamentos pessoais também. Quantas pessoas deixam o casamento desmoronar, deixam as suas amizades se perderem, vivem solitárias, vão afastando as pessoas, parece um repelente de pessoas, porque não sabe se comunicar, porque não sabe se expressar, se expressa mal, às vezes tinha até uma boa intenção, nossa, era uma boa intenção, mas falou, mas ofendeu, mas machucou. Veja o perigo dessas coisas na nossa vida. Quão bom é ter uma pessoa que resolve conflitos perto de nós, que vai diminuindo aquilo que parecia ser grande, estratosférico, impossível de ser tangido. A pessoa vai diminuindo ali com sua habilidade de se comunicar, de se relacionar. Quão agradável é isso! Então perceba, nós precisamos trazer para os nossos relacionamentos todo esse poder de comunicação. E um outro ponto da importância de aplicar uma boa comunicação é a nossa autorrealização, através de nos expressarmos quem nós somos e quem nós nos enxergamos. Veja, é importantíssimo que a gente aprenda a compartilhar com os outros, as nossas ideias, os nossos sentimentos, os nossos pensamentos. Lógico, aquilo que é mais íntimo de nós temos que saber com quem a gente partilha, mas muitas vezes nós temos ideias, nós temos pensamentos, nós temos visões no nosso profissional, do que pode dar certo, do que pode não dar certo. Às vezes a gente não está, no nosso profissional, a gente não está se agradando de uma situação e vai vivendo e vai deixando de ser menos produtivo, vai desejando não estar ali e vai se tornando uma pessoa ranzinza porque não se comunica, porque não se expressa, porque não fala. A gente precisa falar, a gente precisa se comunicar e a gente precisa urgentemente aprender a ir se comunicando, a se expressar melhor. Isso urge em nossa vida, isso urge em nossa caminhada, é urgente, é necessário.
Você talvez aí do outro lado, um aluno escolar, um aluno universitário, cara, que oportunidade você tem hoje? Que oportunidade você tem hoje de começar a desenvolver de agora o seu poder de comunicação, o seu poder de persuasão, o seu poder de falar, o seu poder de se expressar, de falar em público, de tantas situações. Ah, Patrick, mas isso não está na grade do colegial, isso não está na grade da minha universidade. Perfeito. Apesar de ser uma habilidade necessária a qualquer um, a pessoa que queira trabalhar onde ela queira é necessário saber se comunicar. Não importa se sejam aqueles cargos que têm menor remuneração por parecerem serem mais simples ou aqueles que são mais complexos, que têm mais envolvimento de pessoas. É necessário saber se comunicar. Mas você tem a oportunidade, você tem essa oportunidade de começar hoje, de começar a ir galgando esses passos, de ir aplicando, de ir crescendo, de ir se desenvolvendo. Fantástica a sua oportunidade hoje. Agarre ela. Agarre essa oportunidade de se desenvolver. E a gente vai trabalhar aqui. Se você quer uma ajuda, se você precisa disso, vá acompanhando nossos vídeos. Nós vamos falar muito sobre isso, sobre comunicação. Eu penso que esse vídeo inaugural hoje, sobre esse assunto, sobre esse tópico, ele é importantíssimo, uma vez que você precisa entender por que você precisa falar, por que você precisa se comunicar. Então perceba, recapitulando tudo aquilo que a gente falou, Descartes propôs para nós, penso, logo existo, e a gente explicou que isso não é que a gente comece a existir quando a gente pensa, mas o nosso pensamento faz a gente perceber que a gente existe. E logo a gente pode fazer uma segunda reflexão que é, falo, logo sou notado. É pela fala que o outro me percebe, é pela fala que eu me comunico com as pessoas e elas falam, olha, existe alguém aqui. Qual é o seu nome? Então, quando você fala, alguém fala, olha, ele existe, o fulano de tal existe. E aí a gente falou sobre a importância de desenvolver essa fala, a gente falou sobre a necessidade no nosso profissional, nos nossos relacionamentos pessoais, a gente falou sobre gerar autoconfiança através desse poder de fala, através de ir gerando, perdendo a timidez, porque nós aprendemos a falar em todos os ambientes e vamos descobrindo, desvendando como comunicar com as pessoas. E a gente foi pontuando isso através dessa frase de Descartes. Agora eu quero te dizer, eu quero te incentivar, uma chamada à ação. Comece a desenvolver suas habilidades de comunicação. A primeira coisa que eu queria, uma primeira prática que eu queria deixar para você, a gente vai trabalhar muitas aqui, e você pode ir acompanhando nossos vídeos, talvez você esteja chegando depois, já tenha muitos vídeos aqui postados, mas pegue um caderno, sempre que você tem que se expressar, que você tem que se comunicar, e comece a escrever antes aquilo que você quer falar. Escreva, pare quando você terminar de escrever, respire fundo e comece a ler o que você escreveu e comece a se perguntar como você se comunica. Agrada a você a maneira que você se comunica? Olha, talvez você fale bem, talvez você seja uma pessoa que conversa bem e você está se julgando de uma maneira pesada. Então, essa primeira prática eu queria te convidar. Comece a escrever. Se for possível, na sua manhã, imagine os diálogos que você vai ter, as coisas que você tem que falar durante o dia. Comece a escrever sobre essas coisas antes. Isso vai clarear. Falar também faz pensar. É incrível como essas duas coisas estão relacionadas num relacionamento mútuo. Um vai e vem. O falar faz pensar. E quando a gente pensa sobre aquela situação, ela já começa a existir agora e a gente vai antecipando e se preparando para ela. Por isso, comece a se comunicar. Eu quero deixar isso para você. Hoje, nós desvendamos o poder do falar e a conexão que isso tem com o nosso pensamento. Agora é sua vez de dominar essa arte. Comece, inicie, dê o primeiro pontapé. Se você gostou desse conteúdo, se ele foi relevante para você, eu quero te pedir, curta esse vídeo, compartilhe, curta o nosso canal, comece a nos seguir, compartilhe para que mais pessoas possam ter acesso a ele. E até o próximo vídeo.